Quero ser escritor. E agora? Essa é uma pergunta que eu recebo muito por e-mails e nas redes sociais. Todo aspirante a escritor, quando ele decide que vai colocar as ideias no papel ou que ele quer publicar algum trabalho que escreveu, ele é cometido por muitas dúvidas. Como é que funciona o mercado editorial? Qual é o melhor jeito de eu contar as minhas ideias? Como que eu vou conseguir prender o público leitor? Bem, meu nome é Samantha Holt, sou escritora e eu estou aqui para ajudá-los com a minha experiência. Não existem fórmulas mágicas, mas eu acredito que talvez, sabendo um pouquinho como é que funcionou para mim ou como é que eu tenho aprendido com os meus colegas das letras, eu também posso ajudar a você. Eu espero que isso aconteça. E o primeiro tema que nós vamos abordar são as ideias. Tive uma ideia. E agora? O que fazer com aquela inspiração que baixou de repente, aquela ideia fantástica que eu tenho certeza que vai virar um livro maravilhoso? Bem, eu defendo a seguinte posição, que qualquer inspiração é um presente, não a desperdice. Pegue o que você tiver em mão, seja um bloquinho, um caderno usado, um pedaço de papel de pão e anote essa ideia. Anote as falas que vieram à sua mente, anote a situação, o contexto, porque você vai ver, se você tentar se lembrar de novo dessa ideia depois, não vai ser a mesma coisa. Qualquer coisa, grave uma notinha de voz no seu celular, em algum gravador, só para você não perder a inspiração naquele momento. Eu já perdi boas ideias porque eu não tinha onde anotar, achei que ia lembrar depois e acabei não me lembrando. Bem, mas falando especificamente de colocar um livro no papel, aí as coisas mudam um pouco. Porque uma ideia, quando você escreve, ela pode ser encaixada no começo, meio ou final. É bom você ter aquilo ali guardado. Só que agora, para você construir a sua ideia, começo, meio e fim, é importante que você tenha um guia, talvez uma linha do tempo, alguma coisa que você possa seguir. É claro que ao longo do percurso pode haver mudanças nessa linha do tempo. Você não vai criar um material ou uma linha do tempo, tópicos que sejam imutáveis. Você pode muito bem, ao longo do processo criativo, e isso acontece muito, pelo menos comigo, ter novas ideias, perceber que aquele personagem que ia ter um papel, ele vai funcionar melhor para outro papel. Aí você pode ir trabalhando e tudo que você tiver de novas ideias, você muda ali naquela linha do tempo e, claro, muda também no texto escrito. E os personagens? Como fazer personagens inesquecíveis? Como fazer com que os meus personagens realmente funcionem na história? Bem, é importante que cada personagem, você não precisa, por exemplo, saber apenas as características físicas dele. Saiba também as características comportamentais, psicológicas. Por exemplo, eu crio um personagem ali que é rebelde. Eu sei que ele usa sempre roupa de rock, só isso. Isso não é o suficiente. Isso não vai fazer com que o meu leitor se prenda àquele personagem, se identifique com aquele personagem. Aquele personagem ele tem que ter comportamentos, hábitos, hobbies, falas, trejeitos, tudo isso que indique quem ele é e faça com que o leitor realmente sinta quem ele é na história. Então, da mesma forma que a história, é bom a gente ter um material separado para poder consultar, os personagens também. Cria uma ficha técnica de cada um, mas não coloca só as características físicas. Coloca tudo. Quais são os hobbies, os sonhos, os gostos, o que aquele personagem detesta. Porque isso tudo vai dando mais realidade, vai tornando aquele personagem mais próximo do seu leitor. O importante é que na construção da sua história você não tenha perguntas que te façam empacar e ter o famoso branco. O branco acontece porque a gente na verdade está um pouco perdido, não sabe exatamente aonde quer chegar. Quando você sabe exatamente o que vai acontecer depois, aonde você vai chegar, você está bem direcionado em sua história. Agora, quando a gente chega naquele ponto meio indefinido, é o cenário perfeito para o branco acontecer. Então, tenha esses materiais em mãos sobre personagens e sobre a história, materiais paralelos que te ajudem a responder perguntas que possam surgir. O que, aonde, quando, como, né? Que te ajude a se situar melhor no tempo. Às vezes a gente está escrevendo e se perde um pouco. Nossa, será que agora era domingo? Será que era um dia de semana? Então, tenha esses materiais que te guiem no tempo da história, que te guiem com os personagens, ok? E eu vou parafrasear aqui, para finalizar a respeito de personagens, uma frase que eu li em um livro chamado Os Segredos dos Roteiros da Disney, que diz: o importante não é o que o personagem diz, mas o que o personagem faz. Então não se preocupe tanto em diálogos, em falas do personagem se apresentando para o leitor. Às vezes uma atitude, alguma coisa, uma situação que você coloque o personagem, uma reação que ele tenha, mostra muito mais quem ele é do que uma descrição do narrador ou do que uma fala do personagem.